Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link, clique em se inscrever, compartilhe com seus amigos, Toque o sininho, dê o link, se possível faça um comentário, Assista ali 2-3 minutinhos para que o YouTube valide a sua inscrição, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Quero lembrar a todos que enquanto durar as restrições de culto e da pandemia, aqui em nossa cidade, estamos ao vivo todos os domingos, às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical e também às quarta-feira, às 19h30, com uma palavra de Deus ao seu coração. Nosso resumo à aula de hoje é a lição de número 7, o povo de Deus deve se separar do mal. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Josué 23:1-13, separação é ordem divina. Oséias 7:8-16, o trágico resultado da mistura do povo de Deus. Deuteronômio 21:8-13, vida separada glorifica a Deus. Atos 2:41-47, o ambiente numa igreja despertada. Isaías 52:1-11, o despertamento renova. Romanos 13:11-14, é tempo de despertarmos e nos afastarmos do mundo, se queremos ter comunhão com o nosso Deus. É o que veremos na aula de hoje. O textuário nosso está baseado em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pelo que sai do meio dele, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Olha a orientação de Paulo à igreja de Coríntio. Pelo que sai do meio dele, dele quem? Do meio dos incrédulos, do meio daqueles que não traz a mesma fé. Nós podemos ter amizade com todo mundo, mas não podemos participar da sua mesa, do seu banquete ímpio, a qual não agrada ao Senhor. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e exige santidade. Isso é o que nos orienta a palavra de Deus, se queremos ser homens ou mulheres de Deus. Nossa leitura de base da aula de hoje se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 59 ao 62. Depois, capítulo 4, versículo 2 e 3. E capítulo 6, versículo 2 e 4. Nos diz assim a palavra de Deus. Também estes subiram de Teumelá e de Tel-Azar, Querube, Adá e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se eram realmente israelitas. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necodá, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomou mulher dos filhos de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado de seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram eles rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel, ao chefe dos pais, e disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também lhe sacrificamos.
desde os dias de Asadão, rei da Síria, que nos mandou vir aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimidã, no palácio que está na província de Mediã, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereça sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei, das uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Então aqui está a ordem que Deus dá ao seu povo e a separação que Deus faz, até mesmo daqueles que tinham linhagem judaica, mas não conseguiram provar, e dos samaritanos que queriam se unir à construção, e como seria edificado esta obra, porque Deus exige santificação do seu povo. Os filhos de Judá tiveram que tomar sérias decisões para não serem absorvidos pela cultura dos povos que ocuparam suas redondezas. Levemos em consideração também o meio usado pelos líderes judaicos para se comprovar a filiação dos repatriados. Se tal medida não fosse tomada, até mesmo a genealogia estaria comprometida hoje em nossos dias. Como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servos de Deus e preservar nosso nome no livro da vida, afastando-nos de qualquer mundanismo que possa comprometer a nossa comunhão com o Salvador. Fazendo assim, não seremos envergonhados no grande dia do Cordeiro. Ou seja, Deus exige de mim, Deus exige de você separação do mundo. Deus exige santificação das nossas vidas se queremos ser realmente chamados de homens e de mulheres de Deus. Nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para após os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Tópico 1. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas que não conseguiram comprovar a sua linhagem israelita. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia, foram rejeitados e tidos como imundos. Esdras 2:59 ao 62, a qual acabamos de ler na nossa leitura oficial. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Infelizmente, alguns cristãos da nossa época não conseguiram entender isso até hoje. Fazem das suas vidas uma vida mundana. Fazem das suas vidas uma vida de pecado. E
têm o disparate e a falta de caráter de dizer que estão se fazendo de tolo para ganhar o mundo. Mas, na verdade, eles estão se tornando tolo, porque para mim ganhar o mundo, eu não preciso praticar as coisas que aquelas pessoas praticam no mundo. Eu preciso realmente me separar. Eu preciso realmente me santificar se eu quero ser considerado homem e mulher de Deus. Pois a palavra de Deus diz que temos que ser luz no meio das trevas. Pois a palavra de Deus diz que temos que ser sal, né? Para fazermos a diferença, para darmos sabor a este mundo. É isso que o sal faz no alimento. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. Números 11, 4. O que está nos lembrando esta aula de hoje é que quando Moisés tirou o povo do Egito, muitos povos, muitas pessoas egípcias que viram os grandes milagres de Deus, os grandes feitos de Deus, feito por Moisés, eles se infiltraram no meio do povo de Israel e foi. Só que foi exatamente este povo que mais trouxe murmurações a Israel. Foi exatamente este povo que levou muitos israelitas a pecar-se diante de Deus. A própria construção do bezerro de ouro partiu deste povo misturado com o povo de Israel. E agora que iriam voltar da Babilônia após 70 anos de cativeiro, se Esdras não tomasse o cuidado de trazer somente aqueles que provassem ser israelita, aconteceria a mesma coisa. Haveria uma mistura de pagãos com servos do Senhor. Haveria mistura de ímpios com homens santos de Deus. É essa separação e este cuidado que precisamos ter no século 21 para não misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Ou seja, não é qualquer um que vai dizer que é homem ou mulher de Deus. Não é qualquer um que vai entrar no céu. Para entrar no céu, precisamos nos santificar. Precisamos nos separar das coisas deste mundo. Não é lucro, e sim grande prejuízo. Alguém querer facilitar a entrada da mistura de gente, dando maior faz a quantidade do que a qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João 3,7. Há muitas igrejas, há muitos pastores facilitando a entrada de ímpios no meio da igreja. Por que você acha que acontece muitas das vezes escândalo no meio da igreja? Pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não se converteram de verdade, pessoas que não deixaram o velho homem, a velha mulher, a sua velha natureza se titulando de pastor, apóstolo, bispo, homem, mulheres de Deus. E na verdade não são. Não é que estamos aqui para julgar e dizer quem é ou quem não é. É a própria palavra de Deus que mostra quem é e quem não é. É as suas atitudes, pois a palavra de Deus diz que conhecemos a árvore pelo seu fruto. Se o seu fruto é bom, a árvore é boa. Se o seu fruto é mau, a árvore é má. Mas há pastores que, na ânsia de mostrar que tem mais gente para o batismo, há pastores que, na sua ânsia de mostrar que tem mais membro, há pastores que, na sua ânsia de aumentar o caixa da igreja com dízimos e oferta, coloca qualquer um no púlpito, aceita qualquer um na igreja, diz que qualquer um é membro, que qualquer um é irmão, qualquer um é irmã. Esse é o grande perigo. Esdras não caiu nessa, como Israel havia caído quando saiu do Egito com Moisés. Esdras fez separação de quem era israelita e quem não era israelita. No século 21 que nós vivemos, nós precisamos também termos o discernimento do Espírito para separar
o incrédulo das coisas santas. Subsídio didático pedagógico. Para iniciar esta lição dessa semana, é fundamental que nós compreendemos qual era o significado teológico da restauração da comunidade judaica. Para nos auxiliar nesta tarefa, devemos levar em conta os seguintes fragmentos textual encontrados. Qual era o significado teológico da restauração da comunidade judaica? Conforme está apresentado em Esdras e Neemias, esse primeiro toma a forma de lista genealógica extensa. Esdras capítulo 2, versículo 1 ao 70. Esdras capítulo 8, versículo 1 ao 14. Neemias capítulo 7, versículo 5 ao 65. Nós vemos ali sendo colocado em pauta a genealogia do povo que sairia de Babilônia e restauraria o templo, o muro e a cidade de Jerusalém, cujo propósito era menos duplo. No mínimo duplo. Primeiro, legitimar aqueles que voltaram, identificando-o com os ancestrais tribais. 2. Demonstrar por essa ligação que o exílio, embora traumático e terrivelmente destruidor, não cortara a linhagem da promessa que originou-se em Abraão e continuaria para sempre. Havia nesta lição as linhagens dos sacerdotes, levitas e outros funcionários religiosos. Esdras 2, 36, 54, Esdras 8, 1, 14, Neemias 7, 39 ao 56. Pois o reino teocrático, como reino de sacerdote, era um povo de adoradores, que expressa a vassalagem na forma relacionada ao culto. As genealogias dão a entender que a mesma nação que fora desarraigada tão violentamente da terra da promessa, voltaria. E ainda que não fosse a mesma pessoa, eram os seus descendentes, castigados e de número muito reduzido. Neemias conhecia muito bem o penhor do Senhor dado a Moisés, Deuteronômio 32, 4, que mesmo que os desobedientes fossem exilados, nos confins da terra, ele os ajuntaria e os traria de volta ao lugar habitado pelo seu nome. Neemias 1, 8, 10. Neemias também sabia que seria quase como um novo começo, pois o povo restaurado seria apenas um remanescente, mas de tal forma que fossem puros. Neemias 1, 3. E de tal começo humilde, que Esdras também sabia que a comunidade restaurada tinha de surgir novamente. Esdras 9, versículo 15. Seria um povo santo, seria um povo israelita, seria um povo que iria formar a nação e dar continuidade à descendência de Abraão, chamado por Deus, que Deus os faria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Não um povo de mistura, não um povo qualquer, mas um povo realmente separado para o Senhor, como havia sido o chamado de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Vamos entender melhor quem era este povo. Por que então os judeus não o aceitaram? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Salgão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Avã, de Amate, de Sefarvaim e habitaram a cidade de Samaria em lugar dos sacerdotes e tomaram Samaria em herança e habitaram em sua cidade. Segunda Reis 17, 24 nos narra essa história com mais detalhes. Então está aí quem era o samaritano, a mistura de vários povos. Posteriormente o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Por quê? Porque estava havendo doenças e praga no meio dos samaritanos, estava consumindo eles. Então alguém disse ao rei
que eles tinham que obedecer à lei do Deus da terra. Foi então quando o rei enviou os sacerdotes para ensinar a lei do Senhor a eles. Assim os samaritanos passaram a temer o Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo Reis 17:33, que eram povos pagãos, estavam numa terra que era a terra do Senhor, então passaram a seguir ao Senhor, mas ao mesmo tempo seguiam os deuses pagãos, como acontece muitas vezes hoje. Pessoas dizem que adoram a Deus, pessoas dizem que são servos de Deus, mas fazem a vontade do mundo e agem como o mundo age. Aceitaram então o ensino do sacerdote, elita, mas não deixaram a idolatria, segundo a Reis 17:34-41, como acontece em nossos dias. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5, versículo 20. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Esdras 4:1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Esdras 4:1-3. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foram recusadas. Neemias 6:2-3. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós nos devemos nos afastar daquele que não traz a sã doutrina. 1 Timóteo 6:3-5, Tito 3:10, 2 João 10:11. Então, os judeus, pós-exílio babilônico, acertaram em não deixar que os samaritanos ajudassem, pois nós não podemos nos misturar com aqueles que não trazem a sã doutrina, ou seja, que não são realmente convertidos ao Senhor. Igualmente, então, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. 2 Pedro 3:17, 1 Timóteo 6:20, 21, 2 Tessalonicenses 3:6-4. É a mesma coisa aceitar dinheiro do crime, aceitar dinheiro do suborno, aceitar dinheiro da corrupção, passar a mão sobre o pecado porque é da minha família, é da minha casa, é meu parente, é meu irmão, é meu filho. É aceitar viver a vida dos irregulares. Os homens de Deus, as mulheres de Deus não podem jamais passar a mão sobre o pecado. Como também daqueles que causam divisões. Romanos 16:17-18, 2 Pedro 2:10-13, 18, Judas 12:18-19. São muitos versículos, como eu sempre digo, para podermos ler na aula, que é um resumo. Mas você deve acompanhar em sua casa para que você tenha um melhor entendimento do que estamos falando hoje. Os samaritanos procuraram apresentar-se como judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamentos. Alguns caíram nesta armadilha. Esdras 9:1-2. Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separação. Diz o comentarista desta aula, e que será feito na lição de número 12, aonde veremos que Deus orienta os judeus a mandarem as mulheres com os filhos embora, que haviam se misturado com o povo de Israel. Quando lemos esta parte bíblica, neste livro, achamos de imediato ser até mesmo duro, mas era necessário isto para que separasse o povo de Deus do povo do mundo. É como hoje, um filho de crente, uma filha de crente, não pode casar com um incrédulo, pois não pode se impor a um jugo desigual. É o que nos diz e nos ensina a palavra de Deus. É porque só os crentes é santo? Não. Tem crente ruim? Tem crente ruim. Mas do mundo, quando se casa com um filho ou uma filha, a chance de dar certo é mínima. Porque aquele que é do mundo, ele vai querer as coisas do mundo. Aquele que é da igreja vai querer as coisas da igreja. E é
aonde na maioria das vezes vai gerar atrito no casamento. Então, por isso a orientação de Deus para que se case com moças da igreja ou rapaz da igreja. Não estou dizendo daqueles que aceitaram a fé e vieram do mundo e o marido não aceitou Jesus, só a mulher, ou o marido aceitou Jesus e a mulher não. Esses é outra situação. Mas dentro da igreja, procurar no mundo é procurar dor de cabeça. Esse assunto é tão sério e importante que merece, um estudo à parte, diz o comentarista. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus antes dos judeus terem chegado a Jerusalém. Os samaritanos tinham uma certa liderança na região na época quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adoraram. Então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus e os samaritanos perderam a sua posição privilegiada. Encheram-se de inveja. João 11, 47, 12, 19. Isso também foi assim com os fariseus que tinham inveja de Jesus e os sacerdotes tinham inveja da igreja. Atos 5, 17, 13, 45, 17, 5. Nós vemos a inveja que os ímpios têm do povo de Deus. O subsídio teológico vai nos falar algo sobre a restauração da adoração. O remanescente do povo era mais que apenas uma entidade étnica ou nacional. Era o povo vassalo do Senhor, eleito e redimido por ele, para servi-lo como luz para as nações. Nessa função, eles tinham que modelar os propósitos soberanos e salvíficos, divinos e medidos para o mundo. Isso está de acordo com o tema central do concerto mosaico, em que Israel tem de assumir a responsabilidade de ser um reino sacerdotal e um povo santo. Êxodo 19, 4, 6. A demonstração mais clara do caráter teocrático da comunidade foi o compromisso fiel ao concerto e a prática dos seus termos, uma prática indissoluvelmente ligada ao sistema de adoração nacional, com lugares santos, pessoas santas e tempos santos. Era Israel em adoração que melhor modelava o domínio do Senhor sobre todos os aspectos da vida humana. Da mesma maneira que a destruição do templo e dos seus mistérios sinalizava o verdadeiro começo do exílio, assim a reconstrução e renova dos seus ministérios efetivaria o restabelecimento do povo de Deus ao papel de redenção. A comunidade sem adoração não tinha função efetiva. Não é surpreendente, então, que o primeiro evento da vida pós-exílica de Judá fosse a celebração da festa dos tabernáculos, uma celebração que, obviamente, procedeu à reconstrução do templo, Esdras 3, 1, 7. Como foi adequado que a festa dos tabernáculos, que comemorava a provisão de Deus para o povo no deserto do Sinai, fosse agora a ocasião de alegrar-se pelo cuidado divino durante os 70 anos do deserto exílico na Babilônia. 16 anos depois, tendo-se concluída a construção do templo, o povo comemorou novamente a provisão graciosa do Senhor em um grandioso e esplendoso culto de dedicação na virada do ano, através da observância da Páscoa. Então, o povo agora festeja o Senhor, adora o Senhor, louva ao Senhor, porque o Senhor os trouxe do exílio. O Senhor reconstruiu a sua cidade, seus muros e o seu templo, e a sua adoração ao Senhor era dada novamente após 70 anos no cativeiro babilônico. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. É assim que a igreja deve ser. É assim que nós, homens e mulheres de Deus, devemos ser separados, santos,
adoradores do Senhor e jamais nos adaptarmos ao mundo, jamais tomarmos a forma do mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos que apresenteis o vosso culto racional, ou seja, o culto com inteligência, o culto que agrada a Deus. E qual é o culto que agrada a Deus? O culto separado do mundo. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. 2 Coríntios 6:17, 7:1. Por isso a bênção de Deus que os acompanhou, eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias 6:16. Cumprindo o que Paulo escreveu em Coríntios, eles mandou, as mulheres embora, mandou os filhos embora, que era misturado com samaritanos. Não deixou entrar em Israel aqueles que não comprovaram a sua linhagem israelita. E isto agradou a Deus e por isso eles tiveram êxito na sua empreitada. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué 3:5. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: o que diz meu senhor a seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué 5, 13, 15. Ou seja, perto do Senhor, ao lado do Senhor, exige-se santificação. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, por quê? Veremos agora. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Josué 7, 11, 13. Anátema há no meio de vós. Israel, diante de vossos inimigos não podereis suceder-vos, que tireis o anátema do meio de vós. Josué 7:13. O que havia? Acã, seus filhos, pegou e escondeu, quando derrotaram Jericó, alguns objetos de grande valor. E quando foram para Ai, um pequeno povo derrotou o povo de Deus. E Josué não entendeu, porque era impossível que Ai derrotasse o povo de Israel. Eles eram muito pequenos. Mas o que Josué fez foi orar ao Senhor. E quando foi orar ao Senhor, o Senhor disse: anátema no meio do povo, tirai, matai esses que provocaram a ira de Deus. E eles foram apedrejados, juntamente com toda a sua casa. E então empreenderam novamente guerra contra Ai e derrotaram Ai, porque agora o povo estava santificado. Se você quer ter vitória, você precisa se santificar. O pecado descoberto foi desregado, então disse Josué: levanta e sobe a Ai. Olha, lhe tenho dado na tua mão o rei de Ai e seu povo e a sua cidade e a sua terra. Josué 8:1. Foi o que Deus disse a Josué após a santificação. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Subsídio teológico. Eupisate é um imperativo ariosto que estabelece e resume o curso que os cristãos devem seguir. Ou seja, de santidade ao Senhor. Em vista de nossa identidade como cristão, nós somos os eleitos de Deus, estrangeiros em nossa sociedade. Dessa maneira, nossas esperanças, nossa expectativa não devem estar concentradas em nada que este mundo possa oferecer. Riqueza, fama, aceitação, até mesmo sobrevivência. Tudo isso é sem significado quando comparado com a herança que será nossa quando Cristo vier. Ou seja, não devemos nos apegar a nada deste mundo. Precisamos trabalhar,
se o Senhor permitir, ter a nossa casa, nosso carro, ter uma reserva de dinheiro por causa de algum momento imprevisto, sim, mas o nosso coração não pode de maneira nenhuma estar preso a isto, porque a nossa verdadeira herança não está nessa terra, a nossa verdadeira herança está no céu, a qual o Senhor nos dará quando arrebatar a sua igreja. Mas infelizmente, há muitas pessoas que adquiriu tanto bem aqui, tantos bens, que ele nem quer mais que Jesus venha, porque ele vai perder muito. Mas eu não quero nada que seja deste mundo, a não ser aquilo que seja para mim sobreviver com a minha família, porque a minha esperança também está no céu. Se não esperarmos por nada daqui, se todas as expectativas estiverem fixas na segunda vinda, então nada que aconteça pode nos levar a agir de maneira que possa implicar negação de nosso Senhor para nós. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos santos também em toda a vossa maneira de viver. Colossenses 1,15. A santidade aqui é a pureza moral, assim como a atitude de fixar nossa esperança na graça que será nossa, nos fortalece para vivermos na sociedade como estrangeiro. Fixar a nossa esperança nele nos separa do poder daqueles que traz concupiscência, que traz ignorância e que leva as pessoas a pecar. Tópico 5. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, melhor dizendo, tópico 4. Se os judeus tivessem aberto porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo, porque eles queriam infiltrar. E se o povo de Deus não observasse, eles infiltravam. E quando eles infiltrassem, eles misturariam as suas crenças com a crença dos judeus, como aconteceu na saída de Israel do Egito. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73: Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Salmo 73, 13. Ficou ele então profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. O que Deus fez? Asaf foi mostrar a ele, porque ele mesmo diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Salmo 73, versículo 17. O que ele entendeu? O fim dos ímpios. O salmista ficou tranquilo. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guia-me com o teu conselho e depois me receberás com glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor. Malaquias 3,15 dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei separação para mim particular, tesouro. Poupá-lo-eis como o homem poupa seu filho que o serve. Malaquias 3, 16, 17. Vale a pena servir ao Senhor. Malaquias depois disse: e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quando será essa diferença? No arrebatamento da igreja. Só os santos, só os servos, só os homens e mulheres de Deus serão arrebatados. Os outros ficarão aqui no reino do anticristo, para ser marcado pela besta, ou para morrer por não negar a Cristo. E para aqueles que aceitaram o reinado do anticristo e forem marcados, serão condenados ao inferno, lançados ao inferno. Ali, Deus fará a separação do joio e do trigo.
Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4,2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,3. Já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios 6, 17. E aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Devemos sempre muito desejar ser-lhe agradável. 2 Coríntios 5, 9. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Colossenses 1, 11. Guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. 1 João 3, 22. Bênçãos que acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Colossenses 1, 6, 10. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. 2 Timóteo 2, 19 e 21. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia, aleluia. Vale a pena viver na vontade de Deus, diz o comentarista. Hebreus 12, 15, 15, 5, 23. Vamos para a conclusão da nossa aula, mas antes da conclusão, quero só deixar mais um subsídio da vida cristã que diz: o cristão são chamados a cooperar com os propósitos e o poder santificadores de Deus. Tem de haver a disposição de abandonar os caminhos malignos e impuros, de ser separado de tudo que pode impedir o desenvolvimento da vida semelhante à de Cristo. A santificação não é a separação de um eremita ou recluso, pois Jesus se misturou com os pecadores. Só que o que precisamos entender que viver com os pecadores não é praticar as suas ações, os seus pecados, mas é para ganhá-los. Foi isso que Jesus fez quando comeu com pecadores, quando foi à casa de pecadores, mas para ganhá-los, como fez com Mateus, como fez com tantos homens que eram ímpios, né? Zaqueu, mas converteu eles, a prostituta, Maria Madalena, cheio de demônios. Ele estava separado dos pecadores, né? Vivia com os pecadores, mas não se contaminava com o pecado. Hebreus 7, 26. O desejo do Senhor para seus seguidores é que continuem envolvidos no mundo, ao mesmo tempo, e que permaneçam livres de seus maléficos. Devemos nos envolver com o mundo para ganharmos para Cristo, mas não podemos participar dos seus pecados. O sucesso na vida cristã é grande extensão, depende de nossa disposição em nos entregarmos a Deus em total sacrifício de nós mesmos. O cristão que leva a santidade a sério é considerado um escravo da justiça, um sacrifício vivo para Deus, um utensílio doméstico puro para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe a sua família. A conclusão que concluímos para esta aula é: vale a pena servir ao Senhor. Deus fará diferença entre o seu povo e o mundo. Deus levará para o céu uma igreja, um povo que não se contaminou com o pecado. Ainda que vivamos no mundo, vivamos para Cristo. Amém? Um grande beijo no coração de cada um. Convido você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link, clique em se inscrever, assista, toque o sininho, dê o link, deixe um comentário se possível, veja 2, 3 minutos para ser validado pelo YouTube, compartilhe com os seus amigos, com os seus irmãos, peça para eles se inscreverem, pois assim
você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Todos os domingos, 9 horas da manhã, estamos ao vivo aqui pelo nosso Facebook, Paulo.Deranhés, com a nossa escola bíblica. Todas as quarta-feiras também, às 19h30 da noite, estamos ao vivo com uma mensagem de Deus ao seu coração. Amém?